Elas te ajudam a forjar uma identidade, elas te dão um senso de pertencimento e, mais do que isso, elas te vendem a ideia de que você não está sozinho. Essas são as tribos urbanas. Até aí, novidade nenhuma, afinal, nada mais humano do que se reunir ao redor de grupos de tribos. O ser humano faz isso desde sempre. O que mudou, no entanto, foram as características e a natureza desses vínculos e desses grupos no mundo contemporâneo. Pelo menos de acordo com a visão do sociólogo francês Michel Maffezoli, para quem nós vivemos no tempo das tribos urbanas. É para te apresentar um pouco então desse nobre francês e das ideias dele que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou Túlio Augustus, sociólogo, professor, e convido você, minha caríssima, você, meu caríssimo, a ser parte aqui dessa humilde tribo, se inscrevendo aqui nesse canal, registrando suas impressões aí nos comentários e dando aquele like se você gostar do vídeo. Michel Maffezoli, você já sabe, é um sociólogo francês, está vivo, ativo, produzindo no momento em que eu gravo esse vídeo. Ele nasceu em 1944 na França, ele já passou por diversas universidades francesas, hoje ele está sediado na Universidade Sorbonne, em Paris, né? Ele já passou pela Universidade de Estrasburgo e por algumas outras aí. Ele tem mais de 20 livros publicados, talvez o mais famoso deles seja esse de 1988, que se chama O Tempo das Tribos, o declínio da individualidade nas sociedades de massa. Essa ideia de tribos urbanas ele vinha trazendo desde 1985 até que ele estampou e deu um tom mais bem trabalhado a essa ideia nesse livro de 88. Basicamente ele está nos dizendo o seguinte, que nesse mundo de incertezas, nesse mundo de grandes mudanças, nesse mundo marcado pela imprevisibilidade, e aí, abre-se um parênteses, você notou um diagnóstico muito semelhante àquele famoso diagnóstico do Bauman, né? Tá num outro vídeo aqui que você vai assistir depois desse, sobre o Bauman. E nesse mundo de tantas incertezas e imprevisibilidades, você está permanentemente em busca de novas formas de sentido, novas buscas por sentido na vida dos indivíduos. E é diante desse esforço que os indivíduos estão sempre se reunindo em coletivos, né? Em grupos, em tribos, né? Tribos, cada vez mais elas são dinâmicas, são transitórias e dionisíacas. Dionisíacas aqui, entre aspas, que é um termo que ele usa numa referência aí à divindade grega da sensualidade, né? Ao deus Dionísio, vendendo uma ideia de que o que está em jogo nessas reuniões tribais é uma ideia de fruição, uma ideia de experimentação de sentimentos e de experiências. Não é? Nessa definição do Maffezoli, a experiência social compartilhada, né, e um senso estético, uma sensibilidade estética comuns a esses membros do grupo são mais importantes do que a individualidade. Né? Ou seja, é por isso que o subtítulo do livro dele é o declínio das individualidades, ou da individualidade, né? Porque esse compartilhamento social, de experiências sociais e de uma sensibilidade estética é mais importante do que a individualidade dos indivíduos nesses grupos contemporâneos, né? E a solidariedade entre os indivíduos, né? Solidariedade entenda-se aqui como o vínculo, o elo existente entre os membros desse grupo, ela é retroalimentada por rituais compartilhados entre os indivíduos, né? As tribos, quaisquer que sejam elas, precisam de um compartilhamento de rituais, né? E de uma repetição desses rituais para fortalecer o sentimento de pertencimento dos indivíduos ao grupo. Isso é muito durkheimiano também, né? Para citar um outro sociólogo francês, talvez o primeiro deles, de peso, que é Émile Durkheim, que trata muito dessa questão da solidariedade sendo o grande elemento chave para o entendimento das realidades das sociedades, né, das diferentes sociedades. E o Maffezoli está reforçando essa ideia, né? Os ritos compartilhados nessa sociedade são eles que trazem os vínculos entre os indivíduos, que reforçam essa solidariedade. Ele cita muito o exemplo das raves, né?
Lembrando que ele está escrevendo ali no final dos anos 80, né? Que era um fenômeno muito típico dos anos 80, dos anos 90. Eu próprio já fui em algumas raves. E era uma... A ideia, segundo ele, que era um certo modismo na época, era mais do que a forjar uma identidade ali entre os indivíduos, era a ideia de uma consciência compartilhada, de uma experiência compartilhada. No caso, a experiência de uma festa rave, por exemplo, o gosto pela música, por dançar, por aquele estilo de música, né? Isso é um pouco diferente, essas tribos reforçam a ideia de uma fesolia, elas são um pouco diferentes daquela tribo formada com base em elementos de classe, como talvez sejam, por exemplo, a ideia dos punks, ou talvez o fenômeno dos skinheads, que tem uma outra característica aí diferente, né, mas que foram tribos urbanas muito típicas também desses anos 70, 80 e até meados dos anos 90, né? Essas formas tribais de solidariedade, elas têm diferentes tipos de laços e de vínculos das instituições tradicionais, né? Se nas instituições tradicionais e se pela via dos laços tradicionais a exigência é de vínculos mais duradouros, né, muitas vezes estabelecendo vínculos entre os indivíduos desde o berço, né, desde o pertencimento a uma classe específica, uma Fesolie vai ressaltar que nesse evento mais contemporâneo das tribos urbanas, o que está em jogo é um caráter mais transitório, é uma participação mais fluida, né, mais flexível. Afinal, essas tribos também têm vida curta. Sim, né, muita gente buscando aí uma experiência social mais satisfatória acaba mudando de uma tribo para outra, evoluindo, entre aspas, de uma tribo para outra, né? Ou participando de várias tribos, seja em diferentes momentos ou concomitantemente. Isso sempre em busca dessa experiência social mais satisfatória, já que nós não temos mais aquela constância na vida social como um todo, nós também não temos nesse pertencimento a grupos específicos, eles também não são mais constantes. Essa permanência, esse vínculo, ele também é rápido, ele também é fluido, ele também é flexível, ela também, a permanência tem vida curta, né? Pertencer a uma tribo exige um mínimo de compartilhamento de crença, um mínimo de esforço para que você mantenha uma coerência com aquele grupo. E você? Pertence a algum grupo, a alguma tribo? Escreve aqui nos comentários. Não deixe de ler o livro na íntegra do Michel Maffezoli. Vai lá ler o livro dele. Não se contente aqui com essa explicação superficial. Mas antes disso, venha fazer parte aqui dessa tribo, clicando aqui embaixo, se inscrevendo nesse humilde canal. Até a próxima. Um abraço. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí pra gente.